Olá pessoal, fazer mais um vídeo aqui falando sobre ferrorama e dessa vez para comentar uma coisa que pessoalmente eu não gosto muito, mas que eu resolvi fazer esse vídeo para comentar e até para desabafar um pouco com vocês a respeito dos relançamentos. Sempre que eu faço um vídeo comentando, analisando, expondo a minha opinião sobre os relançamentos, vem algumas pessoas comentar que, poxa, a gente queria tanto a volta do produto e você fica aí reclamando, por que tanto mimimi, e esse tipo de comentário. Então eu queria só fazer aqui uma explicação de o porquê que eu digo essas minhas opiniões sobre o relançamento, né? Primeiro, eu comecei a colecionar em 2015 por conta do relançamento, né? Então se não fosse o relançamento, provavelmente eu não teria entrado no mundo de ferrorama. Porém, obviamente, os meus conjuntos favoritos são os antigos, né? Esses conjuntos aqui que eu tenho não são todos, né? Mas são os meus conjuntos favoritos que a Estrela produziu. E eu tenho os dois relançamentos. O XP100 tá guardado em outro armário, porque aqui não coube mais, né? E aqui tá o XP300. Então, é óbvio que se eu tenho um XP300 antigo e um XP300 antigo e um XP300 de fabricação atual, eu vou compará-los, né? Eu vou analisar como que era feito e como é feito hoje. E a gente sabe que a qualidade desse aqui é superior à qualidade desse aqui. Então, eu tenho que comentar isso, né? Só que é óbvio que eu acho fantástico a Estrela ter voltado à produção. Pensa, isso é muito legal. Um brinquedo que foi produzido há mais de 40 anos atrás tá de volta nas lojas e com as características parecidas com o original. Isso é muito legal. Você sabe que são os mesmos itens. Só que é engraçada essa história do relançamento do Ferrorama, porque a gente sabe que na campanha feita lá em 2010, a promessa, o que tudo indicava, era que a gente ia receber esse produto aqui, e quando na verdade, quando a Estrela lançou o Ferrorama, no final da campanha, ela lançou um trenzinho chinês, que não tem nada a ver com o Ferrorama original, usando apenas o nome Ferrorama, e isso indignou muito a comunidade dos colecionadores na época, né? O pessoal se sentiu traído, o produto encalhou nas lojas e a Estrela voltou atrás e lançou o XP100. E quando lançou o XP100, lançou daquele jeito, né? Com aquela caixa, que é uma caixa bonita, só que ela traz essa locomotiva aí, que é uma locomotiva russa, né? Que não tem nada a ver com a composição que vem dentro da caixa. E eu lembro, na época, de ver muitas pessoas perguntando nas lojas se podia abrir a caixa para ver o que tinha dentro, porque realmente não dava para ter ideia do que era o produto lá dentro. E a maioria das pessoas, quando via pessoas mais de idade, obviamente, quando viam que era o Ferrorama, achavam muito legal. Porém, isso não ficava claro na caixa. Eu mesmo já fui em uma loja que tinha o Ferrorama e pedi para abrir a caixa, até a vendedora me mostrou que já tinha uma caixa aberta lá, porque muitas pessoas pediam para ver o que tinha dentro da caixa, porque não dava para ver com a caixa fechada, né? E isso foi uma coisa que foi corrigido no XP300. Eu achei muito legal essa evolução para essa caixa aqui, que pelo menos mostra o item que vem dentro da caixa, né? E remete um pouco mais ao Ferrorama clássico. Então teve coisas que a Estrela foi acertando, né? E enfim, voltando à questão de reclamar ou elogiar o Ferrorama relançamento. Eu entendo que os tempos são outros, eu entendo que a Estrela não tem mais a capacidade de produzir um produto com essa qualidade aqui, por conta do custo do material, da matéria-prima, o deterioramento das máquinas, dos moldes originais, que ficou muitos anos tudo isso abandonado, né? Então imagina voltar 40 anos depois a produzir, né? Então eu entendo que tem essas limitações técnicas, que houveram cortes de gastos que a Estrela teve que fazer, porém, se fosse só isso, eu entenderia. O que eu não concordo é que a Estrela podia pelo menos ter feito o mínimo. E ela não fez esse mínimo. O que eu quero dizer com isso? Eu falo enquanto ao respeito com o colecionador. Quanto. Bom, ela nem lançou o trem que ela prometeu lá em 2010 com a campanha, né? Ela correu atrás do prejuízo lançando o XP100. Mas aí lançou com aquela caixa. Se ela tivesse lançado com uma caixa no estilo da do XP500S, que ela vai lançar em breve, eu tenho certeza que teria agradado muito mais e o pessoal teria reclamado muito menos na época da qualidade do produto. Depois ela deu uma corrigida aqui com o XP300, porém veio e montou aquela foto ridícula atrás da caixa, com o trem todo mal montado, né? Então
esses pequenos cuidados com o colecionador, esses pequenos cuidados com quem ama, porque, poxa, a gente que gosta disso aqui, porque a gente realmente ama o brinquedo, a gente tem um carinho com o brinquedo, e é esse carinho que a gente tem pela marca Ferrorama, pela marca Estrela, que a Estrela não consegue entender, né? Então ela lança meio que de qualquer jeito e acaba recebendo essas críticas, porque a gente espera, no mínimo, algo parecido com o que ela já fez, sabendo que nas partes técnicas existem limitações, então a gente não vai ter o mesmo nível de acabamento, ok? Mas ela podia fazer uma caixa melhor, ela podia fazer uma foto melhor. Por isso eu digo que a Estrela pecou no mínimo. O mínimo que ela podia fazer, ela não fez, né? Então a gente entende o item com um acabamento inferior, mas eu realmente esperava um carinho melhor nessas coisas que seriam as coisas mínimas, né? Agora, se você se sente satisfeito com esse nível de acabamento aqui, com o nível de funcionamento, com a qualidade, né, e com o preço desse item, ótimo. O relançamento é um produto feito para você. Agora, eu que sou colecionador, eu me vejo no direito de criticar esses pequenos deslizes da Estrela. Mas mesmo assim, eu tenho esse conjunto, porque, como eu disse, eu acho fascinante um item desses voltar depois de tantos anos à produção. Então eu tenho o antigo aqui e tenho o novo. Mas por ter os dois, eu digo que eu prefiro esse, que para mim valeu mais a pena e eu me diverti mais com esse do que com esse. Mas para mim não tira toda a representatividade, todo o peso histórico que esse produto tem. E é óbvio que eu fico muito feliz em a Estrela continuar com a história do Ferrorama, com a Estrela vir e lançar agora o XP500S, lançar um conjunto novo. É óbvio que eu acho isso muito legal, muito significativo, e é muito bom ver a história do produto que começou lá em 1979, hoje em 2022 continua sendo escrita. Porém, a Estrela continua insistindo nessas coisas que a gente comenta, que eu comento nos vídeos e que o pessoal acaba chamando de mimimi, né? Então ela lança um conjunto com um circuito, porém o trem do outro. A melhor coisa que o relançamento trouxe para nós colecionadores foi poder ter peças de reposição. A gente pode ter peças das engrenagens da D51, engates, molas, rodas, vagões completos, todas essas peças de volta no mercado e poder consertar os nossos ferroramas clássicos. E antes a gente tinha que se sujeitar a ou comprar um outro conjunto para melhorar o seu, ou pagar valores super altos em peças que eram vendidas em lotes. Então agora a gente pode, eu mesmo completei vários conjuntos meus que estavam com os vagões sem amolas, comprando molas direto da Estrela, molas de fabricação nova, molas de ótima qualidade e que estão hoje no meu conjunto. Então é óbvio que o relançamento é muito bom ter esse trem de volta em produção. E é por isso que a gente queria tanto que a Estrela voltasse a produzir esses itens, para a gente poder ter peças de reposição da ED75 também, para a gente poder ter peças do vagão de passageiro também. Essas peças a gente ainda não tem no mercado e a gente acaba tendo que ou aceitar valores super altos ou ir para o 3D. Graças a Deus existe as impressoras 3D e pessoas que produzem peças. Eu pessoalmente nunca usei, mas eu sei de muita gente que utiliza e que são peças boas, peças de qualidade. Mas seria muito legal ver a produtora do brinquedo trazendo de volta esses itens aqui, a gente ter o item novo para comprar e também ter um mercado de peça de reposição de volta. Então por isso que a gente queria muito isso aqui de volta e a gente acaba ficando triste quando vê que esse conjunto vai voltar, o XP500 vai voltar, porém sem esses itens que a gente queria tanto. Então por isso que eu fico chateado quando eu digo que o XP500 não vai vir com esses itens aqui. Infelizmente as pessoas entendem isso como mimimi. Mas, enfim, se você quer comprar mais um trem que vem com as mesmas peças desse aqui, né, com a mesma composição, ao invés de ter mais novidade, de ter um item totalmente novo, bom, então o XP500S realmente é para você, né? Compre o XP500S com as mesmas peças. Eu vou comprar o XP500S, mas eu preferia que viesse com essa locomotiva. Essa é a minha opinião, a minha visão, né? Então, só para explicar quem critica tanto o fato de eu reclamar essas coisinhas do Ferrorama, é por conta disso. Por conta de que eu sei o que a Estrela já produziu, eu sei o que ela produz hoje, eu sei o que ela teria condições de fazer e o que ela de fato fez. E por que eu digo isso? Porque eu realmente tenho embasamento teórico para falar sobre isso. Porque em 2019 eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC, em
comunicação social, publicidade e propaganda, sobre a campanha Volta Ferrorama. Foi um estudo de caso sobre a campanha Volta Ferrorama, e eu fiz aqui um estudo teórico, né, analisando diversos autores que falam sobre comportamento de mercado, sobre marketing, sobre o consumidor colecionador. Estudei toda a história do Ferrorama, analisei o público-alvo e analisei a campanha do Volta Ferrorama, analisei todas as etapas, né? Analisei os grupos de colecionadores de Ferrorama, né? E aqui eu pude tirar diversas conclusões de onde a Estrela errou, o porquê que a Estrela errou, o que ela podia ter feito de melhor, né? E o que ela deixou e deixa até hoje de fazer, né? Então, como eu disse, eu tenho aqui um pouco de embasamento teórico, porque eu realmente estudei. Eu levei o Ferrorama bem a sério, né, no final aí da minha vida acadêmica, e fiz aqui um estudo teórico sobre o consumidor colecionador e a relação dele com o produto, que no caso é o Ferrorama da Estrela. E por isso eu posso dizer que o Ferrorama poderia ter sido um super produto, um super lançamento, mas a Estrela não soube trabalhar isso porque ela nunca acertou o público-alvo, que são os consumidores colecionadores, e ela acaba amargando isso até hoje, porque ela ainda não aprendeu, ela continua errando e acertando ao mesmo tempo, em vez de poder só acertar, né? Todos os colecionadores estão aqui para ajudar, todos gostariam de participar, mas a Estrela não gosta muito de ouvir a gente, né? E ela vai lançando dessa forma, e eu, em cima de toda essa pesquisa, de todo esse estudo que eu fiz, eu fico muito chateado quando eu vejo que a Estrela não aprendeu com os erros, continua trazendo novos produtos, os quais a gente gosta muito por amor à marca Ferrorama, mas que infelizmente ainda não é aquilo que a gente sonhava em ter. Mas óbvio que é melhor ter isso do que não ter nada. Como eu disse, o relançamento é muito bem-vindo por ter o Ferrorama de volta, por ter peça de reposição, e por isso eu queria que mais Ferroramas fossem relançados, e por isso que quando a gente ouve falar de XP500, eu realmente esperava um XP500 para ter as peças que a gente ainda não tinha até então no XP300. Então, pessoal, esse aqui é um XP500 lançado em 1981. E esse aqui é o nosso XP300 relançamento de 2015. Então aqui fica bem clara as diferenças, né, de um para o outro, mas só para ilustrar que se a Estrela relançasse de fato o XP500, essas aqui seriam as peças que viriam nele, né? Essa quantidade de peças aqui. Então, muito provavelmente, nós vamos ver uma caixa nesse estilo aqui, né? A gente ainda não tem imagens disso, mas eu duvido muito que a Estrela vá voltar a oferecer um estojo de isopor, embora com certeza a percepção do produto seria muito melhor, né? Porque esse estojo de isopor realmente é muito bom. Muito provavelmente nós vamos ter esse mesmo tipo de estojo, né? Com essas divisórias de papel que ficam soltas aqui, né? Separando os itens. Que pessoalmente eu não acho um problema, é só mais na questão estética. E também aqui o isopor proporciona, sem dúvida, um melhor armazenamento. Mas, então nós vamos ter uma caixa nesse estilo, com essa quantidade de peças aqui, mudando a cor da ponte, que em vez de vermelha vai ser cinza. Ainda temos a dúvida sobre essa peça aqui, se ela vai de fato vir ou não, ou se a Estrela vai mandar 3 dessas peças daqui, né, para travar embaixo e em cima da ponte, ao invés dessa trava de cima, que fica a dúvida ainda por causa das fotos que nós temos até então. E também com a ausência da composição, né? Ao invés de termos a ED75 e o vagão de passageiro, nós vamos ter novamente essa composição aqui. A D51, o vagão tender, o vagão tanque e o vagão de carga. Então, só para ilustrar bem aqui, essas vão ser as diferenças. E claro, o que a gente já sabe, né, de cor, a questão dos trilhos com cromados, nós não vamos ter, nós vamos ter trilhos como esses, né, toda essa parte que a gente já sabe. Mas nós vamos ter as novidades muito legais, que vão ser os topos início de aclive, nós vamos ter a cancela, nós vamos ter os pilares e vamos ter a ponte. Então, assim vai ser o XP500S. Por outro lado, já que a Estrela não quis relançar a ED75, eu sempre disse que, na minha opinião,
a Estrela deveria ter tomado este caminho aqui e lançado o XP400. Porque com o XP400 nós íamos ter novamente os topo e início de aclives, teríamos os pilares, teríamos a cancela, teríamos todas as peças legais que o XP500 traz, porém sem o problema de manter a já tradicional, né, a locomotiva que já está em produção, que é a D51. A Estrela precisaria apenas voltar à produção do vagão de passageiro, que eu pessoalmente acho que não seria um grande problema, uma vez que ele não tem eletrônica nenhuma, é apenas um molde, né, de plástico injetado. Eu acho que não seria um problema tão grande. Ainda assim, eu preferia ver um XP400 com os vagões de carga, mas esse circuito aqui, do que o XP500 com essa composição aqui. Eu, pessoalmente, acho que o critério que a Estrela usou para escolher o XP500 foi simplesmente ver, nossa, que circuito grande, que circuito bonito, então vamos escolher o XP500. Ah, mas o XP500 vem com essa locomotiva aqui, que a gente não tem como produzir. Não tem problema, vamos fazer com essa composição aqui que a gente já tem pronta. E eu acho que se eles tivessem tomado essa decisão e optado por esse traçado aqui, do XP400, seria um acerto maior. E por que eu digo isso? Porque eu acho que outra opção que a Estrela tinha, ao invés de relançar o traçado do XP500, misturando com o trem do 300, era ter criado um circuito novo, ter criado um trem novo, né, com um traçado novo, porque, nossa, olha os circuitos que o pessoal criou lá nos anos 80, né? Não seria muito difícil pegar umas peças aí e criar um traçado novo. Porém, dá para você pegar as peças desse circuito aqui e fazer um outro traçado. Uma crítica que eu tenho aqui é que eu acho o traçado de XP400 muito mais interessante até para criar um traçado novo, porque o XP400 ele vem com muitas retas. O XP400 é o conjunto que mais vem retas no ferrorama. São 6 retas grandes no XP400. Então, é uma quantidade realmente muito grande de retas e que permite que você monte traçados muito legais, né? Enquanto no XP500 nós venhamos apenas com 2 retas grandes, né? Ele é um traçado realmente formado por curvas, né? E esse é aquele grande problema que eu sempre comento do zigue-zague. Esse traçado aqui tem esse zigue-zague aqui, onde em testes que colegas, amigos, colecionadores já fizeram o teste, essa composição aqui acaba desengatando os vagões nesse trecho de zigue-zague. Então, se a Estrela tivesse optado por fazer esse circuito aqui, que é basicamente 2 ovais sobrepostos, não haveria esse problema, teoricamente, porque boa parte dele é reta, e como eu disse, com essas peças aqui você consegue formar mais possibilidades de circuito do que com essas peças aqui. Aqui tem muita curva e aqui tem reta para dar e sobrar, né? Então, eu acho que se a Estrela realmente tivesse parado, pensado e analisado, o XP400 seria de fato a melhor opção, porque ela iria voltar a produzir as mesmas peças e ainda ia fazer um conjunto mais fiel ao original dos anos 80, necessitando apenas voltar à produção desse carinha aqui, que eu acho que ela poderia ter feito. De qualquer forma, como eu já disse no outro vídeo, eu espero que seja um bom conjunto, que seja um sucesso de vendas e principalmente que ele funcione bem, porque o bom funcionamento dele vai implicar em muito no seu sucesso de vendas, né? Mas então, realmente, só para comparar o que de fato era um XP500 dos anos 80 e como a gente esperava que ele seria, né? Porque, bom, pelo menos eu escuto o nome XP500, me remete a isso aqui, né? E o que nós realmente vamos ter, né? O nível de acabamento vai ser esse aqui, que a gente já sabe, né? Infelizmente a Estrela não consegue produzir qualidades melhor de peças, né? Até pelo custo que isso teria. Então nós vamos ter um nível de qualidade assim, com esses itens, mas uma quantidade de peças semelhante a essa aqui. Até eu acredito que o tamanho da caixa vai mais ou menos igualar essa proporção aqui, entre o 300 e o 500. Então, eu sei que é um vídeo até meio chatinho de ver, né? Só repetindo coisas que eu já falei, mas eu achei necessário dar essa explicação sobre a minha colocação quanto ao ferrorama, porque, poxa, eu amo ferrorama.
Eu adoraria poder falar melhor da Estrela atual e dos lançamentos atuais da Estrela. E eu gosto deles, tanto que eu tenho eles, vou ter o próximo, mas tem muita gente que acaba criticando, acho que por não entender essas questões. Então eu quis tentar conversar um pouco com essas pessoas, né? Essas pessoas que criticaram essas questões nos outros vídeos que eu já postei, né? Então era mais um papo com elas. Enfim, acho que vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar e tudo bem. Faz parte, né? Cada um tem sua opinião. Mas só quis deixar claro aí qual que é a minha visão sobre os Ferroramas relançamentos, sobre a Estrela e compartilhar um pouquinho com vocês. É isso aí, um abraço a todos e até mais.